relacionados com a prática de piscicultura são causados pelo descuido no manejo, então devem ser tomados alguns cuidados. Se atentar à qualidade de água, nutrientes e temperatura, providenciar alevinos de boa genética, realizar quarentena antes de se introduzir novos peixes. Também é preciso manter separado o lote do berçário, remover do local os peixes mortos e doentes, prestar atenção no comportamento do peixe, pois ele irá dizer se o peixe está doente ou não, e não exceder o limite do viveiro. A streptococose é uma doença causada por bactérias gram-positivas do gênero Streptococcus sp e Streptococcus agalatiae. Esta é considerada a enfermidade de maior impacto econômico nas criações comerciais de tilápias a nível mundial. Os sinais clínicos observados em peixes acometidos pela streptococose são escurecimento do corpo, natação lenta e falta de apetite, sintomas nervosos associados à natação errática, olhos saltados, distensão do abdômen e hemorragias difusas pelo corpo. Os sinais clínicos internos nos peixes são baço aumentado e com coloração escura, trato digestivo hiperêmico com aparência geral avermelhada e acúmulo de líquido na cavidade abdominal. A francicelose é uma doença infecciosa causada pela bactéria gram-negativa Francisella noatunensis. Essa espécie é dividida em duas subespécies, das quais infecta peixes de águas temperadas e que acomete peixes tropicais, como a tilápia do Nilo. Esta bactéria é um agente intracelular facultativo que infecta principalmente os macrófagos dos peixes, sendo responsável por causar uma doença granulomatosa que acomete principalmente órgãos do baço, rins e fígado. O principal fator de risco para essa enfermidade é a temperatura da água. Condições de baixa temperatura favorecem a proliferação, ocorrendo em faixas entre 24 e 18 graus Celsius. Outro fator importante é a idade dos peixes, uma vez que esta doença possui um impacto sobre formas jovens. A septicemia hemorrágica bacteriana é uma doença causada por bactérias gram-negativas pertencente ao grupo das aeromonas móveis. Essas podem acometer diferentes órgãos, prejudicando funções vitais dos peixes, levando à morte, necroses e infiltrados em rins e baço. Sinais clínicos observados em peixes infectados por aeromona móveis são lesões hemorrágicas de pele em diferentes regiões do corpo, lesões de pele típicas de erosões e natação lenta e falta de apetite. A columnariose é uma doença causada por bactérias gram-negativas da espécie Flavobacterium columnare. Normalmente, os alevinos e juvenis de tilápias são mais suscetíveis a essa enfermidade. No entanto, os animais adultos também podem ser acometidos. Frequentemente, observa-se lesões na região da cabeça, dorso, brânquias e nadadeiras. A coloração dessas lesões pode apresentar diferentes tonalidades, podendo ser rodeada por zonas hemorrágicas avermelhadas. Quando se desenvolve nas nadadeiras, é chamado de podridão das nadadeiras. O tratamento dessas doenças de origem bacteriana podem ser feitos através de antimicrobianos, especificamente desenvolvidos e registrados para uso aquícola. O uso de vacinas específicas também pode ser realizado como método preventivo. As principais doenças de fungo em peixes são a saproleginiose, que é conhecida também como micose dérmica, a branquiomicose, que também é conhecida como necrose das guerras, e a ictiofiríase. É o nome dado às infecções em ovos, larvas, alevinos e peixes adultos causadas por fungos da família que eu escrevi aqui no quadro. Estes fungos estão distribuídos por todo o mundo, sendo encontrados na maioria dos ambientes aquáticos, vivendo aos custos de resíduos orgânicos em decomposição.
A saprolegínia parasítica é um dos mais frequentes fungos parasitas de peixes. É identificada pelo seu crescimento micelial branco ou cinza claro, com aspecto de algodão. As hifas, ou também podemos chamar de filamentos, são longas, finas e ramificadas. Os fungos geralmente agem como agentes secundários em peixes com lesões externas causadas por bactérias e parasitas. A inadequada nutrição e injúrias físicas devido ao mau manuseio durante despesca, pesagem, transporte e descarregamento facilitam a infestação. O crescimento do fungo é acelerado a temperaturas entre 18 e 26 graus Celsius e tende a se reduzir em temperaturas mais elevadas. Infecções em tilápia são facilitadas quando estes peixes estão submetidos às seguintes condições: 1. Temperaturas abaixo de 24 graus Celsius e variações bruscas de temperatura. 2. pH da água em valores extremos. 3. Má nutrição. 4. Manuseio grosseiro, ocasionando perda de escamas e outros ferimentos. E 5. Água com excessiva carga orgânica, o que favorece a proliferação dos fungos. O primeiro sinal de infecção é a presença de áreas despigmentadas na pele dos peixes. Com a multiplicação e crescimento das hifas, as áreas necrosadas começam a ser recobertas por pequenos tufos de algodão ou micélio, que são as colônias formadas pelas hifas. A destruição da pele e das escamas pode chegar a um ponto letal aos peixes. Infecções nas brânquias podem resultar na asfixia dos peixes. E os peixes mortos são ricos reservatórios de esporos desses fungos, devendo, portanto, ser removidos dos aquários, tanques e viveiros. Embora o vírus seja um dos problemas que menos aparece na piscicultura, ultimamente está se espalhando entre as tilápias e preocupando várias nações. O vírus da tilápia do lago, conhecido como tilave, já foi confirmado em países de 3 continentes: Colômbia, Equador, Egito, Israel e Tailândia. Conforme a FAO, o vírus não implica em ameaças à saúde pública, mas a doença pode dizimar a população de tilápias. Na Tailândia, por exemplo, 90% dos estoques de peixes com o vírus morreram. As consequências nos animais infectados é a perda do apetite, a diminuição dos movimentos, lesões nas escamas e problemas na visão. Este fato é muito preocupante, dado que a produção mundial de tilápia em 2015 chegou a 6,4 milhões de toneladas, com um valor estimado de quase 10 bilhões de dólares. O comércio internacional de tilápia movimenta quase 1,8 bilhão de dólares por ano. Existem também outros vírus de grande relevância em produções, mas esses não são tão comuns em tilápias. São eles o binavírus, que acarreta necrose no pâncreas, o rabdovírus, que causa hemorragias em geral, e o herpes vírus ictaluri, que ocasiona distúrbios natatórios e edemas. Os girodactílios são, na sua maioria, parasitas de brânquias e de superfície do corpo dos peixes. Podem provocar hiperplasia celular, hipersecreção de muco e, em alguns casos, fusão de filamentos das amelas branquiais. Nos casos de produção excessiva de muco, pode ocorrer a hipermeabilização das brânquias, dificultando a respiração dos animais. Quando esses ectoparasitas se encontram junto ao tegumento, geralmente causam lesões, mas também podem abrir caminhos para infecções secundárias. Os tricodinas são ciliados encontrados nas brânquias dos peixes. Podemos encontrá-los nos tanques de cultivo, pois proliferam em águas com excesso de matéria orgânica. Provocam produção excessiva de muco, hemorragias, hiperplasia e necrose, que abre portas para infecções secundárias. A manutenção adequada da qualidade da água, o bom nível de oxigênio, a redução da carga orgânica nos tanques e viveiros e tratamentos com formalina são formas de combater o parasita. Os Ichthyopteris multiples são ectoparasitas ciliados que se fixam na pele e nas brânquias dos peixes. É agente etiológico da doença dos pontos brancos, considerado responsável por atingir grandes prejuízos na piscicultura mundial. O
parasita, quando atinge a maturidade, sai do hospedeiro e fica no substrato dos tanques, denominando-se teron. São sintomas característicos os pontos brancos no corpo, hemorragias, muco, anorexia e invasão bacteriana ou fúngica com aspecto de algodão. Para se evitar o parasita, é preciso cuidar da qualidade da água e evitar o estresse, principalmente o térmico. Recomenda-se ainda banhos profiláticos e quarentena. Encontramos nos endoparasitas os plateumintos, que são divididos em 3 subclasses. A primeira delas é a monogênia, que são vermes que se fixam nos hospedeiros por adaptações como ganchos ou ventosas. Eles vivem nas brânquias e fossas nasais, por isso reduzem ou impedem a respiração do animal. A segunda subclasse é a digênia, que são parasitas de mais de um hospedeiro, sendo que geralmente os peixes são os hospedeiros finais. Neles, os efeitos patogênicos são mais graves, pois prejudicam brânquias, musculatura, sistema nervoso, gônadas, olhos, entre outros órgãos. A terceira subclasse é dos cestoides. O seu ciclo de vida ele envolve mais de uma espécie de peixe, de diferente tamanho, ou ainda outros animais pecívoros. Para o tratamento dessas doenças com plateumintos, é utilizado formol, iodo, bactericida, lisol, ácido acético, permanganato de potássio, entre outros. Created using Powtoon.